Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Innovation Festival 2022. Eu sou o Rodrigo Terra, sou o diretor estratégico e de negócios da Monkin, que é a parceira de conteúdo da Fast Company aqui no Brasil. Bom, tive a grata surpresa de quando eu vi o programa do evento que o Marcelo Lobianco me apresentou, de encontrar o Crispin, que é um amigo, não de longa data, mas ele é marido de uma das melhores amigas da minha futura esposa ou namorada. E a gente se encontrou algumas vezes. Ele é um cara com uma energia que raramente eu vi na vida, com uma história absolutamente inspiradora. E eu paro por aqui, porque eu queria, Crispin, que você se apresentasse para a galera. Ok. Meu nome é Crispin Calonge. Eu nasci em Angola, numa cidade bem pequenininha chamada Dundo. Talvez eu seja o único dundense fora de Dundo. De tão pequeno que a cidade é. Eu sou professor de inglês, sou escritor, sou tradutor e hoje eu sou dono de uma escola chamada Boutique of Languages, escola de idiomas, e também sou fundador do projeto Inglês Sem Custo, que é um programa onde as crianças fazem aula e não pagam nada por isso. As aulas são sempre aos sábados, das 6 da manhã até as 14, por grupos diferentes, por idade, etc. E é nesse horário porque não é só no Brasil, são pessoas de vários lugares. Tem pessoas de Angola, do Brasil, da Itália, vários países, né, que fazem parte desse programa. Sou palestrante. Dos melhores. Boa, boa, Eu vi um boa. pedacinho, mas, pô, tô aqui sentado, não me deixaram assistir você, mas depois eu vejo o vídeo. Boa, 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 boa. Sou palestrante e, cara, eu amo demais o que eu faço. Amo demais, demais, demais. Eu amo tanto que às vezes eu tenho medo, porque às vezes eu preciso descansar. Sim. Mas dar aulas, estar com as pessoas, de alguma forma conviver com elas, passar um pouquinho de conhecimento, aprender bastante. Você sempre que a sua alma vai engrandecendo, a sua alma vai multiplicando. Isso é fantástico. Eu amo. Eu tive a oportunidade de trabalhar ou filmar ou com pessoas muito legais que têm uma característica rara. Elas descobriram o dom para o qual eles vieram para a Terra muito cedo. Ok. Eu acho que eu não achei o meu até hoje. Tô brincando, mas... pelo que você está contando para a gente, você achou o seu dom muito cedo. Muitíssimo cedo. E é difícil lidar com isso. Então, Boa. como é que convive com essa história? Como é que quando transborda em você, você consegue extrapolar? Eu, desde muito cedo, era engraçado que o meu jeito de brincar era de dar aula para os meus irmãos, meus sobrinhos. A minha brincadeira era essa. Mas tive uma professora, a professora Arlete Santos. Era minha professora de metodologia de ensino de língua. Em Angola não existia escola particular, só pública. E a primeira escola particular que surgiu, a Arlete tornou-se professora, que era a melhor professora do país. Só que ela conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Inglaterra e ela precisava ir embora. Eu tinha 16 anos, ela me chamou, Crispin, quero conversar contigo. Eu estou indo para a Inglaterra, você sabe disso, você vai me substituir. Eu falei, substituir no quê? Não, eu quero que você dê aula no colégio Elisângela Filomena, que era o primeiro colégio do país, colégio particular, né? Eu falei, mas você. E ele era assim, né, muito firme, você é meu melhor aluno para fazer isso. E pela primeira vez na minha vida, você buscar uma memória legal, pela primeira vez eu me senti importante porque alguém estava confiando em mim. A melhor professora do país, no que ela fazia, estava me confiando para eu substituí-la, porque ela disse que eu era o melhor, e ela me deu uma confiança de tal sorte que eu nunca senti isso, cara, sabe? E ela olhou assim nos meus olhos e disse, você pode, você vai, e amanhã a gente vai para lá. Aí a gente foi para a escola, aí a diretora perguntou, mas cadê o professor que você disse que ia trazer? Eu disse, não, é isso aqui. Aí a diretora, mas isso aqui é um miúdo, como você fala lá, é um moleque. Sim, ele é moleque por fora.
a Arlete falou. Sim. Mas por dentro você não vai encontrar aqui um professor melhor do que ele. Aí a Deus fala, tudo bem, se você quer melhor, tá deixando esse menino aí, então tudo bem. Mas mais de começar a dar aula nesse colégio, o que ficou comigo e eu transporto até hoje é a confiança que me depositaram. A minha professora, ela me trouxe força. Olha, nem os meus pais, eu amo os meus pais, claro, é outra condição. Mas pela primeira vez, sabe, você se sentia importante? Né? Eu me sentia importante, eu andava assim na rua sozinho, e eu esticava assim o ombro, assim, esticava e tal, andava. Parecia que todo mundo estava olhando para mim. Maravilha isso. E daí eu sentia, uau, sou professor. Maravilha, cara. E aí comecei a dar aula nessa escola Eliana Fulmene, e na escola pública também. A Arlete está viva ainda, mora em Moçambique. Mas infelizmente em 92, a guerra em Angola, por conta das eleições, até fiquei com medo aqui também, mas enfim, por conta das eleições, uma das partes não aceitou, teria que ter segunda volta, não aceitou, e a guerra recomeçou. Quando a guerra recomeçou em Angola, eu estava numa cidade pequenininha, a minha cidade, Dundo. Cidade bem pequena. A guerra começou, estava eu, minha mãe e meu irmão. Só que a minha mãe estava numa parte da cidade e eu em outra. Quando eu ia fugindo para o aeroporto para poder fugir, perdi o meu irmão, a minha mãe estava indo ao nosso encontro. E no meio do caminho, a gente se encontrou. Mas filho, onde é que você vai? Eu vou tentar ir para o aeroporto, porque guerra, preciso fugir daqui. E eu nunca tive coragem de perguntar para minha mãe, mas você fez essa pergunta aí provocativa, vou perguntar para ela, mas nunca tive coragem. Porque a gente olhava assim, e eu vou ter que perguntar para ela, mas o sentimento que eu tinha é que nada que ela dissesse ia me parar. E eu acho que ela sentiu isso, porque ela falou, vai com Deus, meu filho. E aí, minha mãe indo para um lugar, eu indo para outro lugar, foi um dos piores sentimentos que eu já tive na minha vida, assim, sem saber se ele ia viver e ela sem saber se eu ia viver. Mas enfim, fui para o aeroporto, consegui embarcar num voo que nem sabia para onde ia. Aí eu chego em Luanda, achando que estava salvo, um monte de corpos assim no chão, pessoas mortas, e ainda sendo mortos quando eu cheguei, né, por conta de conflitos políticos e tal. Colocavam uma pessoa na parede, sabe, assim, metralhando as pessoas. Eu vi isso acontecer, corpo no chão, você tendo que, né, saltar até chegar em casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, aqui eu não fico mais. E naquela mesma noite que eu cheguei, queimaram, bombardearam, pegou fogo, paiol. Paiol é o lugar que guarda o armamento. Pegou fogo aquilo, foi terrível. Falei, cara, aqui eu não fico. Era uma vida miserável. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas era a vida que os meus pais podiam dar. Quando eu digo miserável, é o sentimento, né? Imagina você ir para a escola com medo. O que o governo fazia na época? Se eles chamassem as pessoas para incorporar no serviço militar e não atingisse o número que eles achavam que era necessário, soltavam militares na rua para literalmente pegar os jovens. Então, tem casos que o jovem ia para a escola e não voltava, não voltou até hoje. E eu não queria aquilo. Então, miserável nesse sentido. E para os meus pais também é muito difícil, sabe? Vida difícil mesmo. De, às vezes, ter um ovo para dividir com para dividir com seus irmãos. Mas uma coisa que eu tenho comigo, e isso me lembra a minha mãe de novo, eu nunca vi tristeza na minha mãe. De maneira que eu cresci achando que aquilo era normal. Comer arroz puro era normal. Dividir ovo era normal. Dividir escova de dente era normal. Dividir toalha, tudo isso era normal. Porque nunca vi na minha mãe assim um sentimento de tristeza, de lamentação, não lembro. Então eu achava que aquilo era normal. Eu fui perceber que nada disso era normal vários anos depois, mas muitos anos depois. Mesmo quando a minha vida melhorou um pouco, eu achava que era normal aquilo. Eu fui entender que não, não era normal. Era miséria, era dificuldade mesmo, né? E aí eu consegui vir aqui para o Brasil com
US$ 200 numa época em que o dólar era páreo com o real, imagina. Qual milionário eu estava? Que ano foi isso, Crispim? 95. 95. Mas antes de vir para cá, eu fui para a Rússia. Uou. Eu estudei na Rússia, na Ucrânia, Uhum. que está em guerra hoje. Tenho amigos lá ainda, em Kiev. Estudei lá. Fui estudar Direito, mas acabei que não terminei o curso de Direito, mas aprendi a língua e tudo mais. Foi um pouco difícil, né? Porque, enfim, morei em lugar, passava em lugares que era o único negro da cidade, etc. Mas não sentia sentimento de racismo, essas coisas. Era mais questão de ignorância mesmo, porque o país ainda estava no processo de abertura da perestroika. Então, tinham pessoas que nunca tinham visto uma pessoa negra mesmo. Claro. Então, existia aquele estranhamento. Claro que tinha também agressão, mas tinha aquele... Era mais estranhamento, pelo menos comigo. E na minha cabeça eu tinha que o Brasil, sendo um país negro, para mim era, né, na cabeça, vou para o Brasil, que vai ser melhor, um país negro. Esse tipo de problema eu não vou ter. Quando eu chego aqui, tive uma decepção. Porque eu só fui descobrir que o Brasil era um país negro alguns anos depois, porque estando na USP, no meio em que eu frequentava, eu era o único ou tinha mais uma pessoa negra. Uhum. Então isso me trouxe uma certa decepção complicada, mas eu sou uma pessoa que aprendi a ser resiliente. Ok? Falei, mas cara, o que dá para fazer para mudar isso? Aí existia na época, tem ainda até hoje, Núcleo de Consciência Negra, ficava atrás da FEA. Uhum. E a ideia do Núcleo de Consciência Negra era dar aula, preparar o pessoal para o vestibular. O curso era de graça. E aí eu fui saber se eu podia participar, e dei aula lá durante 10 anos. Hoje, 24 anos depois desse processo, quando eu encontro com alunos aqui, que são advogados, são médicos, são professores, aí eu sei que lá atrás, durante 10 anos, eu fiz a coisa certa. Mas não foi sempre fácil, foi complicado, porque a condição, hoje está um pouco melhor, mas a condição de ser negro no Brasil é uma condição selvagem, porque o ser negro representa tudo de ruim na estrutura que o Brasil criou. Isso desde a situação, desde a época da escravatura. Uhum. Acabou a escravatura formalmente, mas no dia a dia não acabou. Isso perdura até hoje. Esse sentimento, né, que foi bem estruturado. Isso tenta começar a mudar depois de 88, quando veio a Constituição. Mas ter uma boa Constituição sem praticidade dela não significa nada. Mas pelo menos tem a lei que ajudava. Então é muito cruel. O povo negro brasileiro não tem orgulho de ser negro porque atrás disso se criou uma estrutura em que ser negro é ruim. Sim. Então toda associação de coisa ruim é negra. Então por isso é que eu digo que empatia é importante dos dois lados. Então você imagina uma pessoa não branca, não negra, né? Uma pessoa branca, ele de classe média. A relação dele com pessoas negras sempre é subalterna. Uhum. Desde babá, cozinheira, motorista, etc. É subalterno sempre. Ele cresce desse jeito. Ele vai para a escola, quase sempre não tem negros. Quando tem um ou nenhum, a depender da escola. Ele cresce assim. Nessa condição em que o negro é subalterno. E é assim que a estrutura foi criada e é assim que é apresentado aqui para ele. Aí amanhã ele vira gerente. Aí chega um cara negro, procurar emprego. Ele estranha isso, porque toda a vida dele, a condição de negro é subalterna. Aí chega um cara que quer emprego, nem é para ser motorista, é para ser gerente, é para ser o que for. Ele estranha isso. Por isso é que eu digo que a situação do racismo é uma situação complexa, ela é ruim, ponto. Mas é muito complexo no Brasil. Uhum. Porque o que eu vou falar é um pouco delicado, e eu espero não ser mal entendido, que se coloca que toda pessoa branca é racista. Eu não penso assim. Eu penso que tem muita gente que tem atitude racista, às vezes sem a consciência disso. Porque ele está repetindo uma estrutura que foi bem elaborada para isso. Nessa convivência em que você na condição branca e eu na condição subalterna. É o que você conhece. Para mudar isso é complexo. Mas você sozinho não vai conseguir, nem eu sozinho vou conseguir. Então a gente tem que entender que o racismo é um problema social das pessoas que vivem naquele grupo.
Obviamente que naquele grupo, um grupo, nesse caso os negros, vão sofrer mais daquilo, seja de um branco consciente, da atitude dele ou não. Mas é preciso a gente ter muito cuidado quando a gente generaliza. Isso não é legal. Assim como também não são todos os negros que têm a consciência negra. Sim. A gente estava conversando um pouco antes, e eu vou me permitir me expor aqui um pouco. Ok? Todo esse arco que você está contando, de onde eu venho, de onde os brasileiros que nasceram na década de 70 para trás, talvez de 80 para trás, eu cresci numa sociedade ignorante desse assunto. Sim. E eu tenho medo de falar sobre esse assunto. É muito difícil para mim, porque eu tenho a consciência, que para mim é óbvia, de que nada é daquele jeito e que tudo é para o caminho que a gente está procurando. Mas como eu tenho poucas referências de lidar com isso, e eu lido porque para mim é normal, mas eu tenho medo de errar. A gente está falando sobre isso. E é muito difícil eu falar isso, porque a gente comentou, vamos entrar nesse assunto, mas eu tenho medo. E você falou, vamos entrar nesse assunto, Vamos embora. porque a empatia é essencial. Então, eu tenho pessoas que eu respeito muito. Eu tenho uma filha mulher, que está fazendo 19 anos. Tenho um filho homem, de 22 anos. Então, eu tenho pessoas muito referência, tanto na questão da mulher, quanto na questão racial ou de gênero ou o que for, porque eu sei que eu vou errar. Então, quando eu tenho um problema com a minha filha, uma dúvida com a minha filha, eu tenho um acordo com ela dizendo, me dá um minuto para eu refletir. E aí eu ligo para minhas amigas, eu tenho uma amiga radical, tenho uma amiga absolutamente liberal, e eu ligo e falo, me ajuda, eu não sei como lidar com isso. E é uma troca infinita por expor minha ignorância e por eu poder ter relações com pessoas que entendem isso e que veem de uma forma diferente. Você é a mesma coisa. Você está contando aqui e você me provocou para fazer uma coisa que, cara, eu estou aqui. Então, ajudar o outro, não importa a posição, é muito o que você está trazendo. Sim. Como é que você pode ajudar pessoas que nasceram onde eu nasci, da forma que eu nasci, a se envolver, engajado eu estou, mas se envolver, aprender, tem várias ONGs, várias propostas, muita coisa legal, que eu tenho receio de chegar lá como homem branco. E, cara, eu quero muito, mas o meu medo de me expor, de falar alguma coisa errada, me bloqueia. Bom, primeiro, parabéns. Estou tremendo aqui. Mas parabéns por você ter se colocado desse jeito. Cara, para aprender qualquer coisa, você precisa se despir. Então, se eu estiver vestido, mas estou com frio, e escondo que estou com frio, quem está doando o casaco não vai me dar. Primeiro, está me vendo com roupa, e segundo, estou mostrando que estou de boa, estou até suando. E estou morrendo de frio. Então, você não está sendo humilde com você mesmo, você não está sendo generoso com você mesmo. Para aprender qualquer coisa, você tem que se despir. Tirar a roupa. Mas não tirar a roupa não agora. Agora não. Agora não. Depois a gente combina, então. Mas tirar a roupa que trava a gente de permitir que o aprendizado entre. Eu sou professor. E eu vejo que os alunos muitas vezes não aprendem ou têm dificuldade de aprender muito mais porque não tiram a roupa da ignorância e deixar o conhecimento entrar. Quando você percebe isso no outro, que ele está com uma roupa inadequada e o conhecimento não vai entrar, na condição do professor, é meu papel provocar aquela pessoa, fazer ela entender que precisa se desfazer disso. Mas, socialmente, você tem que entender, e as outras pessoas também, que o ato de aprender ele é seu. É pessoal. Sim. E quando você aprende, seja lá o que for, você se sente melhor com você mesmo.
seja lá o que for. Você fica mais leve e você abre espaço para vários outros e tantos aprendizados que a vida nos propõe. Então você tem que se despir. Ter medo de aprender faz parte, mas também faz parte pisotear esse medo, bombardear esse medo, aniquilar esse medo para deixar o conhecimento entrar. É claro que quando a gente quer aprender, não é todo mundo que tem disponibilidade de ensinar. Mas aí esse problema não é seu, Sim. é da pessoa que não tem disponibilidade. O seu compromisso é com o ato de aprender. E, de novo, para que você se permita aprender, você tem que se despir, não ter medo disso. E quando tiver medo, ok, mas entenda que é um medo que você pode aniquilar. Sim. E que se o outro, de alguma forma, bloqueia ainda mais, aquele problema é do outro, não é seu. Você fez o seu papel, que foi perguntar como é que isso funciona? Como é que eu lido com isso? Isso é uma atitude humilde. Claro. Agora, se o outro tem uma resposta incompatível com a sua necessidade de aprender, o problema é dele, não é seu. Sim. Isso é um exercício. Eu penso muito que, graças a Deus, eu tenho pessoas que numa relação 1 a 1 me ajudam muito. Sim. Mas se eu me exponho dessa forma para a massa, alguns amigos meus já falaram muita besteira Vamos continuar falando. e foram cancelados com... deveriam ser mesmo, por opiniões idiotas. Sim. Alguns amigos meus foram cancelados por ingenuidade. E a sociedade destruiu os caras. Para se reerguer é um esforço quase que covarde, assim, de... É complicado, é um processo complicado. Então, eu vejo... É sobre confiança, é sobre, cara, aprende, tenha humildade, tenha referências e cresça junto com isso e Sim, finge que cresça sim. com essas pessoas. Né? Sim. Mas, ok. Tem um professor, eu adoro esse professor, o professor Kabengele Munanga. Ele é ótimo, é um antropólogo emérito para quem não usa. Professor Kabengele. Ele é uma pessoa de idade, ele, na sabedoria dele, sempre fala: meu filho, depois que você está morto, você não tem razão nenhuma. Já morreu. Então, não estou dizendo que a gente tem que ir na frente, né, no front line, abrir o peito, sabendo que uma lança está vindo na sua direção. Uhum. Você morto não interessa. Você, para mudar, você é interessante vivo. Uhum. Então, nessa humildade de aprender, você também aprende a montar melhores estratégias sinceras de como... Porque você quer penetrar no outro. Sim. Você quer entrar no outro para mostrar para ele que aquela atitude dele não é socialmente aceita. Se eu vou para o embate, eu posso perder nesse embate. Então, você tem que montar estratégias de como é que eu posso, né, levar um conhecimento, uma provocação diferente para o outro, que está com um software desatualizado. Então, um software que não inclui, um software que não respeita o outro na condição dele, qualquer que seja a condição, esse software hoje ele está desatualizado. Claro. Deleta. Uhum. Deleta mesmo. Tem casos até que é de hardware, aí não tem o que fazer. Então... O famoso aí fudeu, né? Então, se o software não está atualizado, o cara deleta. Uma relação de software onde você não respeita o outro na condição dele, seja porque é negro, porque é branco, porque é pobre, ou seja lá o que for, orientação sexual diferente da sua, religião diferente da sua, se você não consegue ser tolerante a isso, seu software está desatualizado. Ou deleta ou atualiza, mas eu não sinto falta de você. Uhum. Não, é incompatível. Ok? Mas, de novo, isso é o problema do outro. Você não vê, né? Não, sim. Esse é o problema do outro, não é meu. O meu é ver se meu software está ok, não, está atualizando, respeito está aqui, não, está também, inclusão está, diversidade está, ok, estou de boa com o meu software. E eu vou te falar do meu software, tem um software aí que é legal, que é? De inclusão, de quê? Diversidade, de quê? Respeito na condição, o outro na condição dele. Baixa esse software. Passa a versão mais atualizada e Exato. vamos nos atualizar sempre. Exatamente. Entende? Incrível. Agora, isso é um processo, isso é um exercício, como qualquer exercício. Um dia você cai, mas o legal é levantar no outro dia. Ou no mesmo dia também, mas às vezes não dá para levantar no mesmo dia. Mas é um processo, você tem que ter esse compromisso, como você tem que se comprometer a ter uma vida de respeito em relação ao outro, na condição dele. Isso é viver.
Claro. Então, se no meu ato de viver não tem um espaço para respeitar o outro, eu tenho que rever isso. É muito grave. E muitas vezes o outro não fala também, né? Você está errado. Então, Você está errado. Dependendo da resposta, você fala, você está errado, mas eu não vou conseguir te mudar. Mas às vezes, como ninguém falou, ou ninguém foi carinhoso o suficiente para trazer isso, a cultura brasileira, inclusive na educação, ela foi organizada para que vocês deem a resposta ensinada. Então, não é uma educação provocativa, não é uma educação de debate. É uma educação de perguntas e respostas. Eu estou certo, você está errado. Essa é uma educação... é o vestibular, né? Exatamente. Então, isso é maciço no Brasil. Então, isso vai nas empresas, isso é com seu pai. Já respondi, é isso, ponto final. Então, isso controla o Brasil. É a estrutura educacional do Brasil. Então, e é engraçado aqui no Brasil, inclusive, você está comendo um negócio. Eu sofri com isso. Você quer um pedaço? Mas se eu quero, eu vou falar o que eu quero. Mas eu descobri que, mesmo que você queira, é melhor dizer que não quer. Mas então, se você não quer que eu queira, está me oferecendo para quê? Nesse caso, a educação não é educação, né? É falta de educação. É muito mais fácil não oferecer aquilo que eu não quero dar. Quero dar. Se eu não quero dar, eu não te ofereço horas. Agora, quando eu ofereço, a pessoa pode responder sim. Mas eu não vou ser obrigado a responder sim daquilo que eu quero. Sim. É melhor não oferecer, né? É isso. E aí a gente vem para o ato de o cara não te perguntar, porque é falta de educação te perguntar tal coisa. Mas a estrutura ela é organizada para que eu não te pergunte, porque eu vou te causar mal-estar. Mas não existe aprendizado sem mal-estar. Aprender é romper. Aprender causa ruptura. Então não é confortável. Quando o processo do aprendizado é confortável, tem que rever. É igual aí na academia. Você começa com 1 quilo, depois de uma semana está 1 quilo, um ano está com 1 quilo, reveja isso aí. Entendeu? Você está se enganando, não está evoluindo. Então aprendizado é isso. Aprender é romper o que não se tinha para dar espaço por algo novo. Sim. Que pode te melhorar. Tem que ter coragem. Sim. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito restrito. Mas eu não eu queria te convidar para a gente seguir com essa bandeira, com essa proposta, com essa troca que a gente teve aqui hoje. Boa. Eu tô pelado com você. Boa. A gente falou que não tá, mas eu tô pelado com você. Sim, tem que estar. Meu sócio, o Edu, e a galera, eu conheci eles, eu era cliente deles. Ok. Existe uma relação entre cliente e agência, ou cliente e quem presta serviço para você, que muitas vezes é arrogante. E aí, quando eu terminei um projeto grande que eu estava fazendo, eu já tinha conhecido o Edu nesse projeto, e ele me chamou para conversar e falou, Terra, você quer vir trabalhar comigo? E é uma galera metade da minha idade. E ele falou, cara, eu tenho metade da sua idade, eu tenho um negócio que você não tem, que é o fervor de estar com o umbigo no balcão da jovialidade, da transbordar coisas e questões. E eu tenho a questão da idade mesmo, da experiência, que eu já fiz muita coisa e minhas conexões que podem levar a gente para alguns lugares. E aí, quando ele fez essa conversa, eu falei, cara, eu topo, porque a gente já se viu pelado. Exatamente. Você já me viu numa posição, de certa forma, de comando. Eu já vi você trabalhando de forma aberta, a gente tem uma relação muito aberta, e aí vira uma questão simples. Então, eu queria propor que o Rodrigo e o Crispim, de alguma forma, tentem se encontrar em algum outro momento. Sim, claro. Eu trago algumas pessoas que me ajudaram ou que podem fazer o contraponto à nossa questão. Sim, claro. Você também é a mesma coisa. Claro. Eu vou achar um espaço para isso. Boa. Tá? Vou ficar aguardando. Porque para fazer diferença, cara, tem que fazer diferente. Tem que fazer. Senão não vai. Tem que fazer. Tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem que ter coragem. Tem feridas que são podres. Ferida podre, enfiar o dedo é ruim. Mas às vezes para poder ajudar a tirar aquele pus, cara, tem que enfiar o dedo. Então essa questão é uma coisa podre.
coisa podre fede. Você pode colocar bom cheiro ou limpar e gastar menos do bom cheiro. Sim. Então, limpar a alma, olhar para a pessoa, alma não tem cor, não tem tamanho, é o estar despido. Você entende? Nunca tinha feito um bate-papo pelado. Foi a primeira vez. Crispim, cara, admiração, respeito e gratidão. Eu sempre peço 2 conselhos de bate-pronto das pessoas. Eu acho que esse que você falou agora de botar a mão na ferida para resolver, não importa que é ferida, eu já considero um. É claro que você tem espaço para falar os 2, mas para mim já foi um negócio muito forte. Não, mas é isso mesmo. Então, Reitero. quais são os 2 conselhos que você quer dar para alguém que você conheceu hoje? O Edu tá ali, fala para ele. E pode ser 2 ou... Eu já diria isso mesmo, que primeiro, olhar para almas e não para as pessoas. Quando você olha para as pessoas, naquilo que elas se mostram, te confunde. Aí você acha que por conta disso vai dar mais ou menos. Quando você olha para a alma, você vai decidindo o que a pessoa é, a alma, e não o que ela se mostra ser. Outra coisa, tem feridas que fedem sim. Ferida podre. Racismo é uma ferida podre. Desrespeito ao outro na condição dele, esse desrespeito é podre. Bom cheiro evapora com horas. Perfume Armani que for com o tempo, some. E o cheiro da podridão sobe de novo. Cara, a solução mesmo é enfiar o dedo nessa ferida podre, desinfeccionar, tirar o pus e dar uma lavada. Vai doer um pouquinho, mas com o tempo fica de boa. Pessoal, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu não só estou pelado com ele, como ele acabou de me dar um banho. Então, cara, minha vida de hoje em diante vai ser muito diferente. Eu acho que todo mundo tem experiências e vai juntando, mas o seu ponto de vista, para mim, a sua história, como eu falei no começo, são deslumbrantes, sei lá, como eu posso adjetivar. Obrigado pela sua presença. Queria agradecer em nome da Fast Company, em nome da Monkin, por essa bênção que foi esse tempo com você. Obrigado. E você, por favor, feche da forma que você quiser. Vamos marcar um jantar com a Lu e com a Camila. Vamos marcar logo. Eu só posso agradecer, né? Uma das coisas, talvez, a mais bonita da vida é que te dá possibilidades. Quem está morto não tem mais possibilidades. Então... E esse sorriso? O que eu faço com isso? Então, tá vivo é bom por causa disso, possibilidade. Então, obrigado pela possibilidade, da oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, foi foda, vamos lá. Obrigado, cara. Obrigado, até a próxima.